No horário regimental verificado o quórum, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesa se manifeste, dou-a por aprovada. Ausente por motivo justificado, o conselheiro substituto Licurgo Mourão. Presente o conselheiro Hamilton Coelho, convocado nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução 12/2008 para a composição do quórum de julgamento. Indago aos senhores conselheiros se haveria impedimentos ou suspeições em algum processo da pauta além daquelas já declaradas. Conselheiro Zé Alziana? Não tem não, eu queria falar na discussão. Conselheiro Gilberto Nis? Senhor presidente, tem um processo de número 65 aí, que é o da pauta de Vossa Excelência. Eu reafirmo a suspeição que eu já havia declarado nos autos. Suspeição por motivo de foro íntimo. Como o nosso zeloso conselheiro substituto Hamilton Coelho se encontra, nós não teremos problema. Eu examinei o processo, estou apto em condições de votar. Ok. Conselheiro Hamilton Coelho, suspeição de algum? Não. Declaro minha suspeição nos autos elencados, o número 15 da pauta, que é do conselheiro José Alziana. Também vai perder. Com a palavra o conselheiro José Alziana, para relatar a sua pauta adiada do dia 26. É o número 1 da pauta, senhor presidente, que eu peço antecipadamente a dispensa da leitura dos relatórios e das fundamentações. Fique à vontade, conselheiro. Número 1 é o processo 1.013.075, prestações de contas do Executivo Municipal, Prefeitura de Vale da Palma, de 2016. No voto é pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz? Acompanho o relator. Conselheiro Hamilton Coelho? Também acompanho o relator. Aprovado o voto do relator, suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Conselheiro Gilberto Diniz, para relatar a sua pauta adiada do dia 26 de outubro. A denúncia, senhor presidente, de número 932576. Meu voto. Eu julgo improcedentes os apontamentos denunciados em face do edital do pregão eletrônico MSCS 500HO 7378, promovido pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pela CEMIG Geração e Transmissão SA, CEMIG GT e a CEMIG Distribuidora SA, CEMIG D, com as determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Alziana? De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho? Também de acordo. Aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Eu vou relatar minha pauta adiada da sessão do dia 26 de outubro. São duas aposentadorias, elencadas no 3 e no 4. E a primeira delas concedida a Janete Campos Lara, e segunda concedida a Aline Virgínia Almeida Santos, beneficiária de Hamilton Pereira dos Santos.
Por todo exposto, voto pelo registro das concessões de aposentadoria e pensão, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovados os votos do relator, com as suspeições do conselheiro José Alves Viana. Com a palavra, o conselheiro José Alves Viana para relatar o processo de número 812.459 e, em seguida, o conselheiro Gilberto Nisso para relatar os processos 977.715 e 733.715 da pauta diária do dia 6. De falar só os números da pauta, senhor presidente. Do conselheiro José Alves Viana é o 5 de Vossa Excelência, 6 e 7. Obrigado. O número 5 da pauta é o processo 812.459, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Uberlândia, exercício 2010. E o voto, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1923/DF, as organizações sociais podem prestar serviços de saúde sem que seja necessária a realização de licitação para sua seleção. Entretanto, deve haver processo seletivo que respeite os princípios do artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, com consequente publicação de orçamento detalhado em planilha de composição de custos, devendo, portanto, ser aplicada multa ao então secretário municipal de saúde, senhor Gladstone Rodrigues da Cunha, filho, no valor de R$5.000, em razão da inobservância dos princípios da publicidade e ampla competitividade. Além disso, ainda que não seja necessária a realização de concurso público, a seleção de pessoal pela organização social deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Tudo isso com as considerações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também com o relator. Aprovado o voto do relator, suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Nisso. Relatar a denúncia 997715. Nesse processo, senhor presidente, antes de proferir o meu voto, eu gostaria que fosse escolhido aí a manifestação da douta representante do Ministério Público nessa sentada, porque nesse caso eu deixei de encaminhar os autos previamente ao parquê, tendo em vista que houve anulação do certame objeto da denúncia. Com a palavra, a ilustre procuradora. Tendo em vista o desfazimento do certame, este Ministério Público opina pela extinção do processo em resolução do mérito em face da perda de objeto processual. Devolvo a palavra ao conselheiro Gilberto Nisso. Senhor presidente, então, em face da comprovação de que a concorrência SLU número 1 de 2016, promovida pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, foi anulada, caracterizando assim a perda do objeto da denúncia, eu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, com as determinações que constam em meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro José Alves Viana. E agora a prestação de contas municipal de número 733715, que é da BH Trans, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, S.A. Em preliminar de mérito, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal e, consequentemente, pela extinção do processo com resolução do mérito e o consequente arquivamento dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator com suspeição do conselheiro José Alves Viana. Contando com a participação do conselheiro Hamilton Coelho, procederei à inversão da pauta nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Resolução 12/2008, para apreciação da tomada de contas especial de número 932.396, que é o 15 da pauta, do conselheiro José Alves Viana, tendo em vista a minha suspeição declarada nos autos. E o 65 também. O 15 e o 65. Número 15 da pauta, o processo 932.396, tomada em conta especial, Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social,
e o Centro de Atividades Filantrópicas do bairro São Geraldo 1 e adjacência no município de Montes Claros no exercício 2014. Preliminar de legitimidade passiva, voto pela exclusão do senhor Custódio Antônio de Matos da relação processual por carecer de elementos que indiquem ter concorrido, mediante conduta omissiva, para a ocorrência de dano ao erário. Conselheiro Gilberto Nis. Acompanho o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Fica acolhida a prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito, reconheço a pressão da pretensão punitiva desta Corte. Conselheiro Gilberto Nis. Também nesse tópico eu acompanho o voto do relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também acompanho o voto do relator. Então fica aprovado. E o voto pelo julgamento das contas de responsabilidade do senhor Wilson Antônio Alves de Souza, presidente do Centro de Atividades Comunitárias Filantrópicas do bairro São Geraldo 1 e adjacência, como irregulares, sendo devida a restituição erária no valor de R$ 25.715,42 a ser atualizada à época do pagamento, com as determinações e considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nis. De acordo. Conselheiro Hamilton Com o Coelho. relator. Aprovado o voto do relator. Declarada a suspeição do conselheiro Vanderlei Alves. E o 65, que é a suspeição declarada do conselheiro Gilberto Nis, é um voto um processo da nossa pauta. É o processo 1.012.842 da Prefeitura Municipal de Perdões, no exercício de 2016. Por todo o exposto, voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do gestor, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes em meu voto. Conselheiro Gilberto Nis. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Então fica aprovado o voto do relator. Com os nossos agradecimentos ao conselheiro Hamilton Coelho, fica à vontade. Retorna a palavra ao conselheiro José Alves Viana para relatar sua pauta de hoje. O 8 da agenda, o processo 747.535, uma representação da Câmara Municipal de Volta Grande, exercício 2008. O voto é pela extinção do processo sem resolução de mérito e determina o arquivamento dos autos. Conselheiro Gilberto Nis. Com o relator. Também acompanha aprovado o voto do relator. 9 da pauta, processo 812.053, uma representação da Prefeitura Municipal de Divinésia, exercício 2009. Voto. A. Pela procedência parcial da representação nos termos da fundamentação. B. Pela expedição de recomendação ao atual gestor e aos responsáveis pelos setores de contabilidade e de controle interno que adequem suas estruturas para que observe o disposto na Lei nº 4.320, de 64, bem como nas legislações que regem a matéria contábil. C. Pela imputação de débito de R$ 76.476,47 ao senhor Gil Roberto Ferreira Matias, para com o erário do município de Divinésia, a ser atualizada à época de seu pagamento, sendo R$ 7.783,97, referentes à compra de combustível com preços superiores aos praticados no posto local, e R$ 68.962,50, referentes à não utilização de vigas adquiridas pelo convite número 37/2009, não havendo registro dessas madeiras no almoxarifado. D. Pela aplicação de multa ao senhor Gil Roberto Ferreira Matias, no valor de R$ 149.146,48, pelos termos e razões expressos no quadro 1 da fundamentação. E. Pela aplicação de multa ao senhor Cleito Marques de Oliveira, no valor de R$ 4.250, pelos termos e razões expressos no quadro 2 da fundamentação. F.
pela aplicação de multa à senhora Leia Aparecida Pacheco, no valor de R$ 12.550, pelos termos e razões expressos no quadro 3 da fundamentação. G, pela aplicação de multa ao senhor José Geraldo Pires, no valor de R$ 1.000, pelos termos e razões expressos no quadro 4 da fundamentação. H, pela aplicação de multa à senhora Saíde Sônia Daí, no valor de R$ 1.000, pelos termos e razões expressos no quadro 5 da fundamentação. I, pela aplicação de multa ao senhor Célio Alves Moreira, no valor de R$ 5.175, pelos termos e razões expressos no quadro 6 da fundamentação. J, pela aplicação de multa ao senhor Marco Antônio Gomes Oliveira, no valor de R$ 2.000, pelos termos e razões expressos no quadro 7 da fundamentação. Promovidas as medidas regimentais cabíveis, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Início. Com o relator. Também acompanho, fica aprovado o voto do relator. 10 da pauta, o processo 702.360, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Muriaé, do exercício de 2005. E o voto é pela extinção do processo sem resolução de mérito e arquivamento dos autos, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. Número 11 da agenda, o processo 977.664, denúncia da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, exercício 2016. O voto é pela improcedência dos fatos denunciados referentes ao processo licitatório 302/2015, concorrência número 16/2015, que eu determino o arquivamento dos autos com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 12 da agenda, processo 986.837, denúncia, Prefeitura Municipal de Uberlândia, exercício 2016. O voto diante da revogação da concorrência pública 342/2016, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito em face da perda do seu objeto, determino o arquivamento dos autos com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 13 da agenda, processo 1.012.256, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, exercício 2017. No voto, entendo que a restritividade da exigência ditalícia apontada pela denunciante foi devidamente motivada nos autos, razão pela qual determina a extinção do processo com resolução de mérito e seu arquivamento com as considerações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. Com o relator. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 14 da pauta, o processo 1.015.839, também uma denúncia, agora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Eloy Mendes, no exercício 2017. No voto, em face da perda do objeto decorrente da licitação ter sido julgada deserta, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito e arquivamento dos autos com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 15 da pauta, processo 932. 15 já foi. 15 já foi? Não é isso? É. O 15 e o 65. Ah, é. 16 da agenda, processo 409.241, administrativo, Prefeitura Municipal de Botumirim, exercício 95. O voto é pela extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da ausência de requisitos para seu desenvolvimento válido e irregular e por seu consequente arquivamento. Conselheiro Gilberto Início. Com o relator. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 17 da pauta, processo 492.591, administrativo, Prefeitura Municipal de Umburatiba, exercício 1996. O voto é pela extinção do processo sem resolução de mérito e determino o arquivamento dos autos. Conselheiro Gilberto Início. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 18 da pauta, processo 987.086, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra de Minas, exercício 2015.
Voto. Constatado que o descumprimento do disposto no artigo 43 da Lei 4.320 de 1964 não comprometeu o equilíbrio da execução orçamentária no exercício, nos termos da fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativo ao exercício 2015 prestadas pelo senhor Altair Alvim, gestor da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra de Minas, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. Em bloco 19 e 20 da agenda, processos 987.194 e 987.207, prestações de conta do Executivo Municipais elencados, que eu voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativas ao exercício 2015, prestadas pelos gestores das prefeituras municipais acima nominados, com as considerações e recomendações constantes dos meus votos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Eu, no processo elencado de número 20 da Prefeitura Municipal de Montalvânia, do exercício 2015, eu também acompanho o relator. Fica, portanto, então, aprovado o voto do relator. No processo elencado no número 19, que é da Prefeitura Municipal de Marliéria, no exercício 2015, os meus conselheiros Alziana, em seu voto, após verificar que dos créditos suplementares abertos sem recursos disponíveis, 40.876,61, foram executados 17.750,22 centavos, que representou 0,09 do total das despesas fixadas por exercício, totalizando 19.420 mil. Aplicou o mínimo da insignificância e concluiu pela aprovação das contas, considerando que restou demonstrar que 43,42 de créditos abertos sem recursos financeiros foram executados e ainda que não tenha aplicado o princípio da insignificância nesses casos, voto então pela rejeição das contas do senhor Geraldo Magela Borges de Castro, prefeito municipal de Marliéria, no exercício de 2015. Fica, portanto, aprovado também o voto do conselheiro e vencido o conselheiro Vanderlei Ávila. 21 da pauta, processo 987.687, prestação de contas do Executivo Municipal na Prefeitura de Faria Lemos, exercício 2015. Voto. Constatada a aplicação de 21,32% de recursos de manutenção e desenvolvimento de ensino, bem como de 14,02% nas ações de serviços públicos de saúde, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício 2015 prestada pelo senhor Hélio Antônio de Azevedo, gestor da Prefeitura Municipal de Faria Lemos, com as determinações e considerações constantes do meu voto. Ressalto que eu resido no valor de R$ 89.968,32 deve ser obrigatoriamente aplicado pelo município nas ações de serviços públicos de saúde no exercício posterior à data do trânsito em julgado dessa decisão, além do mínimo constitucional já exigido para o mesmo exercício. Tudo isso com as considerações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Também acompanha aprovado o voto do relator. 22 da agenda, processo 1.007.742, prestação de contas de exercício, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, exercício 2016. No voto, julgo regulares as contas relativas ao exercício 2016 com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha aprovado o voto do relator. 23 e 24 são os processos de aposentadoria 973.802 e 1.005.701, que em bloco eu voto pelo registro das concessões das aposentadorias com as considerações constantes dos meus votos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha aprovado os votos do relator. 25 e 26 também em bloco, processos 965.503 e 968.337. Aposentadorias que eu determino sobre o estamento dos autos com as considerações constantes dos meus votos. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanha e ficam aprovados os votos do relator. Em bloco de 27 a 33, pensões.
E o voto é pelo registro das concessões das pensões com as considerações constantes dos meus votos. Conselheiro Gilberto Nunes. De acordo. Também acompanho e ficam aprovados os votos do relator. 34 da pauta, o processo 934.089, pensão, que eu voto pela verbação da portaria de número 047, de 20 de agosto de 2014, junto ao registro da portaria concessória de número 024, de 13 de abril de 2011, entre parênteses, autos de número 864.660, fecha um parênteses, nos termos do artigo e 259 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 12/2008, cumpridas as disposições regimentadas aqui, seus autos. Conselheiro Gilberto Nunes. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 35 da agenda, o processo 990.426, uma reforma do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, Raimundo de Miranda Salles. E o voto é pelo registro da concessão da reforma em exame, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nunes. De acordo. Também acompanho, aprovado o voto do relator. 36 da pauta, um retorno de vista, processo 862.347, que eu peço o adiamento. Fica adiado o processo, atendendo o conselheiro relator, processo 862.347. Com a palavra o conselheiro Gilberto Nunes. Representação 767.620, Prefeitura de Itajubá. O voto pela revisão da decisão proferida pelo colegiado da segunda Câmara, na sessão de 15 de maio de 2014, determinou a realização de inspeção extraordinária na Prefeitura Municipal de Itajubá, ante a ausência de condições favoráveis ao benefício do controle à luz dos requisitos de materialidade, relevância, risco e oportunidade. No mais, nos termos constantes na fundamentação, julgo materialmente prejudicado o exame dos apontamentos concernentes à representação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com as determinações que constam no voto, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziano. Acolho. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Agora a denúncia 958.029. Em face da comprovação de que a concorrência 1 de 2011, promovida pela Transbetim, atual empresa de construções, obras, serviços, projetos, transportes e trânsito de Betim, Ecos, foi revogada, caracterizando assim a perda do objeto da denúncia, eu voto pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com as determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho, aprovado o voto do relator. Processo 997.561, a denúncia. Julgo improcedentes os fatos delatados em face do edital do pregão presencial 41 de 2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, por entender que foi regular o ato de inabilitação da hora denunciante no curso do certame, ante a falta de apresentação de documentos probatórios de sua boa situação financeira. Ainda faço as determinações que constam no voto. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho, aprovado o voto do relator. Tomada de contas especial 896.442. Nos termos constantes na fundamentação, voto pelo trancamento das contas relativas ao convênio 541 de 2001, por considerá-las iliquidáveis e o consequente arquivamento dos autos. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho, aprovado o voto do relator. Tomada de contas especial 898.735. Eu voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desse tribunal e, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito em relação às irregularidades que seriam passíveis de sanção. Conselheiro Zé Alziano. Com o relator. Também acompanho e fica acolhida preliminar. No mérito propriamente dito, eu voto pela regularidade das contas referentes ao convênio 433 de 1996, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e o município de Baldim, com as determinações constantes no voto. Conselheiro Zé Alziano. Acompanho o relator. Também acompanho, aprovado o voto do relator.
Agora o processo 690.298, a prestação de contas do gestor da Câmara Municipal de Paulistas, em 2003. Constatadas inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto, eu voto pela retificação de ofício do acórdão proferido pelo colegiado desta Câmara na sessão de 2 de junho de 2016, nos autos da prestação de contas municipal número 690.298, cuja parte dispositiva da decisão deverá ser aquela vazada nos termos constantes da conclusão do meu voto escrito, que já é do conhecimento aí de Vossa Excelência. Conselheiro Zé Alziano? Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Agora em bloco os processos do número 43 a 48. Em preliminar de mérito, eu voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal e, consequentemente, pela extinção dos processos com resolução do mérito e o consequente arquivamento dos autos nos termos que constam em cada um dos votos. Conselheiro Zé Alziano? Acompanho o relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. Agora, processo também em conjunto do 49 ao 52, são prestações de contas de prefeitos municipais. De Campestre, exercício financeiro de 2015, de Olhos d'Água, também de 2015, de Tombos, de 2015 e Mamonas, de 2016. Eu voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas anuais prestadas pelos prefeitos, devidamente identificados na pauta, com as recomendações, determinações e observações constantes em cada um dos votos. Conselheiro Zé Alziano? Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovados os votos do relator. Agora o processo 913.378. Julgo regulares as contas anuais prestadas pelo senhor Jairo Emerick, dirigente do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena, INPE, relativo ao exercício financeiro de 2013, com a determinação e as recomendações constantes no voto. Conselheiro Zé Alziano? Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Processo 913.391. Julgo irregulares as contas anuais prestadas pela senhora Nilda de Oliveira Ferreira Marra, diretora executiva do Fundo Previdenciário do município de Florestal, relativo ao exercício financeiro de 2013, em razão de as despesas administrativas terem extrapolado o limite legal estabelecido para a taxa de administração. Ainda faço determinação e recomendações constantes no voto. E à vista da irregularidade, eu aplico multa de R$3.000 à gestora já identificada. Conselheiro Zé Alziano? Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Passo a relatar a minha pauta. Primeiro processo, 969.611, uma representação da Prefeitura Municipal de Berilo no exercício 2016. Voto. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a representação, considero irregulares as despesas afetas à competência do município no valor de R$ 34.283, realizado no exercício 2013-2014, sem formalização de convênio. Entretanto, deixe de aplicar multa ao senhor Igor Maciel Coelho, prefeito municipal de Berilo, à época, por entender que o valor foi comprovadamente repassado à Polícia Militar de Minas Gerais. Repassado por a Polícia Militar de Minas Gerais visou interesse público. Além disso, diante da comprovação de que a transferência à Polícia Militar atingiu seu objetivo, não há configuração de dano ao erário, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano? De acordo. Conselheiro Gilberto Início? Também. Aprovado o voto do relator. Processo 1.007.647, edital de concurso público da Prefeitura Municipal de Córrego Danta, no exercício 2017. Voto. Por todo exposto, julgo regular o concurso público regido pelo edital de número 001/2017 da Prefeitura Municipal de Córrego Danta, e extinto o processo com resolução de mérito, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziano? De acordo. Conselheiro Gilberto Início? De acordo. Aprovado o voto do relator. Processo elencado 57 e 58, primeira tomada de conta especial, e o segundo a prestação de conta municipal da Câmara Municipal de Barbacena. Prejudicial de mérito. Por todo exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal e determina a extinção dos processos com resolução de mérito
sem prejuízo da recomendação e das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Jausiana. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Aprovados os votos do relator. Processo 688.725, processo administrativo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, MGS, Minas Gerais Administração e Serviços S.A., no exercício de 1998, preliminar. Por todo exposto, com a devida vênia, não se sustenta a hipótese de inconstitucionalidade aventada pelo ilustre procurador. Conselheiro Jausiano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também de acordo. Acolhida preliminar prejudicial de mérito. Diante do exposto, ressaltando que não há nos autos provas de dano ao erário, motivo pelo qual fica afastada a hipótese única de imprescribilidade consubstanciada no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição da República, reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e julgue extinto o processo com resolução de mérito sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Jausiana. Acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 912.322, uma licitação da Prefeitura Municipal de Tabuleiro, no exercício de 2012. Voto. Por todo o exposto, voto pela irregularidade em parte do pregão presencial 027/2012, em decorrência de infringência à Lei Federal 866/93, bem como os princípios basilares da administração pública, conforme apurado, e pela aplicação de multa pessoal ao senhor Jorge Elias Senhorinha, prefeito municipal à época, subscritor do edital, e ao senhor Luiz Gustavo Dávila Riani, pregoeiro, também subscritor do edital, no valor de R$2.000 para cada um, sendo R$500 por cada irregularidade elencadas. E já devidamente publicados as irregularidades elencadas. E terceiro, e por exigir a apresentação de alvará de funcionamento no sistema, tendo em vista que não se encontra previstos os artigos 27 a 31. Então, são elencadas da letra A à letra D. Tudo isso sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Jausiana. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Processo elencado de 61 a 65. O 65 já foi votado. Voto por todo o exposto, voto para emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores mencionados nos termos do inciso 1 do artigo 40. Dos gestores mencionados, sem prejuízo da recomendação e determinações constantes nos meus votos. Conselheiro Jausiano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também estou de acordo. Aprovados os votos do relator. Aposentadorias elencadas de 66 a 77. Voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria e pensão, sem prejuízo das determinações constantes nos meus votos. Conselheiro Jausiano. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também de acordo. Aprovados os votos do relator. Nós temos dois processos por último, 78 e 79. O 79 nós vamos solicitar retirada de pauta. Então, nós vamos ao processo 827.042, que é a pensão concedida a Maria da Conceição Quintão, beneficiária de José de Matos Ferreira. Por todo exposto, determina a extinção do processo em resolução de mérito, com seu consequente arquivamento, sem prejuízo da determinação constante no voto. Conselheiro Jausiana. De acordo. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo, senhor presidente. Aprovado o voto do relator. Indago aos seus conselheiros, nós temos matéria extra-pauta. Conselheiro Jausiana. Tem uma, senhor presidente. Pois então, com a palavra. É o processo 1.024.701, a denúncia. Denunciante MB Gestão Pública, denunciada à Prefeitura Municipal de Patrocínio. Senhores conselheiros, trata de decisão monocrática proferida no dia 7 de novembro de 2017, cujo inteiro teor foi disponibilizado a vossas excelências em meio eletrônico, motivo pelo qual peço a dispensa da leitura. Fica à vontade. E submeto, pois, a referendo desta segunda Câmara, em cumprimento ao disposto no artigo 264, parágrafo 1º do Regimento Interno, decisão monocrática determinando a suspensão do edital de licitação 223/2017, pregão número 168/2017, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Patrocínio, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado para elaboração e operacionalização de concurso público
para provimento de cargos e vagas e formação de cadastro de reserva. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo, senhor presidente. Também referente, fica aprovado o voto do relator. Eu também tenho duas matérias desta pauta. Oi? Gilberto? Já colhei. Conselheiro Gilberto Nisso, perdão. Matéria extra pauta? Não, senhor. Eu tenho duas matérias que trago para referendo, que também já disponibilizado a Vossa Excelência, eu vou me ater ao resumo. É o processo 1.024.346, é um edital de concurso público da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho. Referência ao edital 001-2017. Referendo, trata-se dos autos de concurso público regido pelo edital 001-2017, visando o preenchimento de vagas existentes no quadro permanente de servidores da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho. Remetido essa Corte de Contas por meio do sistema FISCAP, módulo edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativas de número 08/2009. Submeto a deliberação desta Igreja à segunda Câmara para referendo, em cumprimento ao disposto no artigo 197, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal, a decisão monocrática por mim preferida no dia 8/11/2017, nos autos do processo em epígrafe, que determinou a suspensão do procedimento licitatório mencionado. Conselheiro Zalziana. Referendo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também referendo. Fica, portanto, aprovado o voto do relator. Processo de número 1.024.681, a denúncia denunciante do Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas Gerais, Sindilurp, jurisdicionado consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Simãos. Referendo, trata-se de denúncia apresentada pelo Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas Gerais, Sindilurp, por meio de seu representante legal, o senhor Marcos Vinícius Rocha Savoy, em face do edital de licitação de número 024/2017, pregão presencial por registro de preço de número 020/2017, promovido pelo consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Cismans, objetivando, aspas, futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza urbana e limpeza e conservação de prédios públicos para atender às necessidades dos municípios integrantes do consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Simãs, conforme termo de referência, anexo 2 deste edital, fecha aspas. Submeto a deliberação dessa Igreja à Câmara para referendo, em cumprimento ao disposto no artigo 197, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal, decisão monocrática por mim proferida nos autos do processo de denúncia em epígrafe, que culminou a suspensão do procedimento licitatório mencionado. Conselheiro Zalziana. Referendo. Conselheiro Gilberto Nisso. Também referendo. Aprovado. Voto do relator. Indago a ilustre procuradora, se deseja fazer uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 27 de novembro de 2017, segunda-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008. Vamos pegar a estrada.